Olá, sejam muito bem-vindos, muita saúde, muita paz no coração de todo mundo. E hoje eu vou falar sobre um tema porque um aluno me pediu, me mandou um e-mail me dizendo: Aqui, o que que você tem para me dizer sobre sais de Schussler? Ele escreveu literalmente assim no e-mail. Aqui, o que que você tem a me dizer sobre sais de Schussler? Eu falei: tem muita coisa para dizer, então vamos fazer um vídeo sobre isso. Então eu trouxe esse tema que está bem atual, está bem em voga ultimamente, sobre sais de Schussler. Aí eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu tenho um CD gravado de uma revista que traduziu a obra de Schussler, isso em 1946. Eu falei, tenho sim. E quem me deu esse CD, um beijo desde já, uma aluna querida que se chama Michele. Ela me passou esse CD e falou assim, Cintia, eu trouxe pra você de presente. Eu falei, ainda bem que não era uma maçã. Aí ela falou, pois é, não é? É um CD, você vai adorar, porque eu descobri isso lá em casa. Aí eu fui e falei, e o que que é que você trouxe aí pra mim? E foi isso aqui, olha que maravilha. Os 12 remédios dos tecidos. É uma obra escrita, deixa eu colocar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Vamos ver aqui. Se chama, vamos fechar isso aqui. Vamos por aqui. Se chama Os 12 Remédios dos Tecidos. A Bioquímica segundo o Dr. Schussler, está escrito errado aqui, porque foi traduzido pelo Dr. Blotin, do transcrito francês, tradução do Dr. Rezende Filho, e publicada em Farmácia e Laboratório Homeopático Limitada, São Paulo, em 1946. Olha que relíquia que eu tenho. Muito obrigada, desde já. E aqui está ele, o magnífico, o maravilhoso, o esplendoroso Dr. Schussler, que se escreve assim. Viveu entre 1821 e 1898, então ele teve contato com as ideias de Hahnemann, sim. Não deve ter convivido com ele, porque ele me formou cedo na faculdade de medicina, a gente tem um pouquinho da história dele. E ele estudou muitos anos sobre bioquímica e química da fisiologia, anatomia, estudou homeopatia, queria saber o que era homeopatia. Foi bem interessante a conduta dele. Deixa aqui o nome dele, porque eu acho que... Vamos colocar o rostinho dele, né? Melhor do que o nome dele. O nome vocês já viram? E aqui vai... É homenagem ao Dr. Schussler. O cara era uma fera. Muito fera. Né? Então eu trouxe um pouquinho para vocês do Sais de Schussler e o tempo é pouco, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale muito a pena. E eu coloquei para vocês os sais de Schussler, que a gente denomina muito sais da vida, porque tem a ver com a nossa bioquímica. E ele estudou justamente sobre isso. Quais seriam os componentes químicos que seriam necessários para manter a nossa, vamos dizer, homeostase em perfeita harmonia, ou seja, o pleno funcionamento da nossa bioquímica, ou ele dizia muito que o déficit dessas substâncias que estavam, vamos dizer assim, em déficit que a gente fala, né? Um déficit dos elementos, dessas substâncias, nos traria algum prejuízo, por isso que nós adoecíamos. Geralmente o que ele procurava saber era o que poderia trazer a saúde. E ele estudou profundamente a química, mais necessariamente a bioquímica, e fez daí a que ele chama de a terapêutica da bioquímica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que eu acho que é muito importante. Ele escreveu um livro. Bom, na realidade foi assim mais ou menos a história. Eu sei a história porque eu li esse livro aí maravilhoso, que é uma revista. Porque antigamente as pessoas faziam, os doutores faziam o quê? Experimentações e publicavam em revistas. E essas revistas, eles tinham discussões e as pessoas colocavam as discussões publicadas nessa revista falando e colaborando com aquela teoria ou aquela terapêutica. E foi justamente o que aconteceu com ele. Antes disso, ele nasceu na Alemanha, ele é alemão, viveu 77 anos, nasceu em Zwischenau, acho que é mais ou menos assim, Zwischenau, porque o M é assim, né? Em alemão. Ele estudou medicina, homeopatia, química e fisiologia e fez essa terapia bioquímica aí. Então, ele publicou esses estudos em 1873,
que para ele não foi muito bom, porque ninguém falou nada sobre nada. Ele ficou meio que, como dizem os adolescentes hoje em dia, ficou meio boiando, esperando alguém dar uma resposta, falar alguma coisa sobre. Mas só que ninguém falou assim de imediato. E as pessoas começaram a fazer experimentações, porque até então o seu relato e sua vivência e a experimentação que ele fez foi muito interessante. Então muita gente começou a testar sem falar muita coisa. Passou-se um tempo, mais ou menos 5 meses assim, ele teve uma resposta de um doutor que ele falou: olha, eu faria um pouco melhor isso, faria um pouco melhor isso, mas tem fundamento o que você nos traz como terapêutica. E aí começou uma calorosa discussão e outros pesquisadores, doutores, estudiosos começaram a fazer esse teste. Boerick fez, Davey também fez, traduziram essa obra e fizeram também experimentação em homens são. Ele também fez em homem sadio e ele fez também em homens doentes, desde que a infecção que a pessoa tinha fosse curável. Também fez a experimentação. E diante disso começou a apresentar resultados essa terapêutica. E aí começou a bombar na sociedade, assim, né, dentro do meio científico, começou a bombar aqueles resultados e as pessoas foram pesquisando. Mas quem? De toda a classe de pesquisadores, doutores e afins homeopatas, gostou mesmo dessa ideia foram os americanos. E eles começaram a traduzir as obras e colocando mais informações e foram traduzindo e foram espalhando pelo mundo afora daquela época nas revistas, falando o que era bom e o que não era bom e os resultados das suas experimentações. E aí foi indo e foi construindo mais informações e foram publicando e foram sendo usados os sites de Schussler. Na realidade, o que ele mais queria apresentar a todos nós era que, primeira coisa de fato a ser observada, nós somos constituídos de partes fundamentais que são as células, ok. E essas células formam tecidos, etc., moléculas e substâncias orgânicas e inorgânicas que nós precisamos para nos mantermos vivos. Quando ele fala de substâncias básicas, ele diz de proteínas, gorduras, carboidratos que são necessários para mantermos vivos. E quando ele fala de inorgânica, a gente fala, quando a gente fala de carboidratos, as orgânicas e as inorgânicas eram sais. São sais minerais. Ele falou, diz nessa revista aí que eu coloquei para vocês, ele menciona que déficit de alguma dessas partes, dessas substâncias, que sejam orgânicas ou inorgânicas, levam ao ser humano ao adoecimento. Até aí, ok. E ele começou a desenvolver um método que ajudasse a pessoa a restabelecer a sua saúde baseado na deficiência ou déficits desses componentes. Lembre-se sempre que ele quis dizer a você o seguinte: está faltando? Vamos completar. Era isso o princípio básico que ele queria. Porque como ele é estudioso da homeopatia também, o que ele quis fazer? Nós, na homeopatia, temos alguns parâmetros que às vezes nós esquecemos. Hahnemann, no seu parágrafo 5º, foi muito observador. Né? Se você ler do 5º até o 11º parágrafo, que é de essencial, basicamente existem conceitos sobre força vital, sobre a dinamis, mas temos o que a gente diz que é o X da questão. Um ser humano ele precisa ter o mínimo para se manter vivo. Fato. Então, ele tem que ter um sono reparador, uma atividade sexual, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que trabalhar dentro daquilo que o corpo dele permita. São fatos que são importantes e que nós, nos tempos atuais, estamos negligenciando. Né? A gente não tem, às vezes, um prazer de viver. Por exemplo, eu faço o que eu gosto. Ainda que meu trabalho não seja aquele maravilhoso, mas no meu tempo livre eu faço uma coisa que me dá muita alegria e prazer. Ok? Então, ele dita mais ou menos isso. Até a própria conduta de Hahnemann, da vida dele, foi mais ou menos assim. Ele era uma pessoa ponderada no sentido de ele alimentava bem, né, tinha uma alimentação leve, ele fazia passeios matinais ou vespertinos com os seus familiares, com sua esposa, seus filhos. Ele era um homem simples, de hábitos simples, e era uma pessoa muito estudiosa e contida, no sentido assim, não tinha muita exacerbação
no sentido de uma pessoa muito explosiva toda hora, todo momento, todo instante, né? Esses rompantes que a gente diz aí. Então, quando a gente fala dessas questões que são muito importantes, a gente traz para a nossa atualidade, né? Traz esse assunto na nossa contemporaneidade e percebe como a gente tem deficiência em vários segmentos e vários setores, principalmente na questão da nível de nutrição, de alimentos, né? Agora você está se preocupando com isso, mas o mínimo que você tem que ter é uma alimentação que te dê o básico para te manter saudável, certo? E quando eu falo isso, as pessoas falam, não, tudo bem, mas como é que tem jeito? Tem jeito de você ter uma alimentação legal. Tem jeito de você se nutrir bem hoje em dia. Muito bem. São suas escolhas, não é? Aí eu digo isso para vocês porque eu vejo tantos jovens comendo tão mal, né? E quando eu falo alimento, é no sentido integral, que ele te nutre, ele vai te nutrir nesses níveis, não é corpóreo, faz bem para você. Aí você fala, você não come pizza, sanduíche? Não como isso, né? Por exemplo, se eu for fazer uma pizza, eu vou fazer uma pizza que aquilo ali a pizza vai fazer bem, não vai me fazer mal. Então, alimentos industrializados, processados, multiprocessados, com muito conservante, é um veneno, gente, para a saúde a longo prazo. Isso é fato. Bebidas com muito açúcar, isso tudo faz um mal terrível, com corante. Eu já cansei de falar isso, a gente fala suco em pó. Eu vejo, outro dia estava num grupo que faz parte, a moça falou assim, ela acordava à noite, a menina acordava à noite, pegava creme de leite, misturava leite condensado e colocava lá um suco em pó para dar um sabor e comia de madrugada, um pote daquilo. Como assim? Isso não é alimento, né? Então, percebam que vai passar por isso daí. Então, ele fala exatamente isso. Onde há deficiência, se você deixou de consumir ou se deixou de por algum motivo, o seu corpo deixou de absorver e manter por lá esse nutriente. Então, ele fala muito sobre essa questão, é de deficiência, é de déficit, o que te falta que você não coloca dentro do seu organismo. Mais ou menos passa por aí. E diante disso, ele quer achar esse equilíbrio bioquímico interno que vai te trazer muitos benefícios, que é a saúde. Então, passa por aí esse conceito, não é? Esse conceito que é importante para a gente entender o que ele quis passar a nível dessa terapêutica bioquímica. Existe um porquê, né? Um porquê. E aí ele vai falando um pouquinho, vai falando sobre manutenção de metabolismo estável e presença desses sais. Então ele fala para as células nervosas, a gente tende a ser o magnésio fosfórico. Quando a gente fala de sangue, de nervos, a gente fala muito da questão de fósforos. E associado com outras famílias, né? É importante vocês terem ciência das famílias, que Schouten adora muito a questão das séries e grupos, para vocês compreenderem, juntando uma coisa com a outra, dá uma sinergia. Ok? Quando a gente fala de tecido conjuntivo, fala de células ósseas, fala de cartilagem, ele coloca os grupos e associações, né? E aí, quando ele fez essa relação, ele fez um estudo muito demorado sobre isso. E põe demorado nisso, até chegar à conclusão de que esses medicamentos aí são os medicamentos que são básicos para você manter seu equilíbrio bioquímico de uma forma dinâmica e saudável. Ele usou muito a D6, que ele diz que foi melhor do que a CH, tá escrito aí também. Bom, aí eu quero trazer para vocês à tona uma coisa muito importante, que muitas vezes eu vejo uma discussão muito acalorada nos grupos que participo, falando assim, aqui, o sais, ele não é homeopatia. Aí o outro fala assim, não, é D6, D12, funciona. Sim, é homeopatia sim. Não é homeopatia, porque ele só faz um equilíbrio dinâmico.
da nossa força vital, no sentido nível físico. Então, não trata o ser como um todo. Já vi discussões acaloradas sobre isso, já vi gente brigando por causa disso. Não vai brigar por causa do sais de Schussler, ele só quer paz e alegria e saúde para todo mundo. E daí também já vi discussão no sentido assim, a gente só usa para uma coisa, sais de Schussler. Aí o outro fala, não, você pode usar para mais coisas. E aí eu fui procurar na tradução da obra dele o que ele falava em relação a isso. Então, a pergunta que não quer calar, sais de Schussler é ou não homeopatia? Então, só faltou uns tambores para você aí agora, né? E quem que ele diz? Olha só. Essa questão é muitas vezes levantada. O método de Schussler é homeopatia? E aí ele declarou. Schussler declarava que ele não tinha em nenhum ponto relação com a homeopatia, proclamando assim a separação dos sistemas terapêuticos. Ele declara com outros autores que os remédios dos tecidos agem suprindo deficiência. Aí, o que acontece? Essa opinião tomada ao pé da letra, aí já vem dizer a opinião do Dr. Blutin, porque eu achei que era ele que tinha falado. Porque num trecho aqui, ele falou o seguinte, se a pessoa... Ai, perdão, pessoal, vamos olhar aqui de novo, ó. Vamos de novo. Vamos lá. De novo a pergunta. Sais de Schussler é homeopatia ou não? É uma pergunta que todo mundo se faz. Não tem um ser vivente dessa terra que ama homeopatia que não fez essa pergunta. Aí uns vão falar pra mim assim, Cíntia, claro que é, porque tem D6 lá, é homeopatia. Aí os outros vão falar, não é não, porque não faz essa integração com o todo. A gente discute sobre isso, mas ele falou aqui nessa revista, o próprio Schussler fez uma declaração, que é o seguinte, essa questão já foi muitas vezes levantada. O método de Schussler é homeopatia, agora vocês estão enxergando, né? Beleza. A resposta tem sido também muitas vezes ora positiva, ora negativa. Schussler declarava que ele não tinha em nenhum ponto relação com a homeopatia, proclamando assim a separação dos sistemas terapêuticos. Ele declara com outros autores que os remédios dos tecidos agem suprindo deficiências. E aí entra a opinião do Dr. Blutin, aquele lá que fez a tradução e o Dr. Rezende depois fez para nós. A questão toda é que ele dizia que os sais eram super pertinentes nas pessoas que por algum momento, por alguma deficiência nutricional ou mesmo que seja, que for, não seja só nutricional, mas de absorção, um problema que a pessoa apresentava ou apresentasse, a deficiência daquilo, os sais completaria plenamente essa situação. Sim? E ele falou, se uma pessoa não come sal e ela tem problema com o sódio no corpo dela, ela tem que alimentar que tem que ter um pouco de sal. E aí ele fala esse exemplo aí. Bom, na realidade, essa declaração dele fez dar um bafafá na mente de todos nós estudiosos de homeopatia. Porque se ele fala que não, quem é a gente para contestar Dr. Schussler? Bom, aí vem nossos estudos. Vem nossos estudos mostrando que não é muito bem assim, né? Aí você fala, como não é muito bem assim? Vamos voltar um pouquinho. Dentro da teoria dos sais de Schussler, que tem toda a matéria médica, especificidade do que cada um representa, do que cada um faz de benefício no corpo, e não só a nível nutricional, faz parte dos tecidos, ligamentos, tecido conjuntivo, igual a gente viu, formação de células nervosas, etc, etc, etc. Cada um com a sua singularidade, fazendo o seu papel e cumprindo o conjunto da obra, por isso que ele fez 12 sais. Sim? Ok. Aí, todo mundo que estuda sais sabe que ele é importante. Todo mundo. Eu falo todo mundo que ama homeopatia sabe como ele é importante. E você quer sempre inserir os sais de Schussler numa terapêutica, numa linha ou numa conduta terapêutica de certas pessoas. Quando você fala, nossa, isso aqui cabe sais de Schussler. Claro que faz isso. Para completar, ainda as pessoas que amam estudar homeopatia, ele vai estudando e vai falando assim, gente,
Aqui eu posso estudar não só os sais, mas outras coisas, como Sankaran colocou para nós, sobre as características do reino mineral. Aí você fala, o que tem a ver com a formação de Sankara? E ele tem depois para a gente, apresenta o seu método, que a gente fala que é o método sensação. Ele mostra que para você encontrar o medicamento correto, a pessoa ela tem um reflexo, a natureza dessa pessoa é o reflexo de uma condição, que pode ser de um reino animal, mineral, vegetal. Isso estou falando bem básico quando você começa a estudar Sankara. E lá ele coloca para você as características do reino vegetal, do mineral e do animal. Cada um reflete uma determinada situação e dentro do contexto dele ele explica por que a gente tem essa posição de ser reflexo de uma condição, um desses reinos, certo? Fica por aí. Aí o que acontece? Quando você lê as características de uma pessoa que tende a ser do reino mineral, olha para você ver onde é que passa os sintomas dessa pessoa. Na questão, todos os seus sintomas passam na questão de estrutura. O que não é senão sais? Estrutural. Na função, qual a função que os sais têm no nosso organismo? Tantas, por exemplo, bomba só de potássio, não é? A entrada de, por exemplo, de cálcio que você precisa, ok? Relacionamento, desempenho, fica sem sal para você ver, fica sem potássio para você ver o que você vai acontecer. Você vai ficar paralisado e morre depois porque não tem potássio no corpo, dando um exemplo. Ataque e defesa, que maravilhoso que é o sal para sua questão de imunologia, ou seja, para o seu sistema imunológico. Completude ou incompletude, fica repleto e sobra para você ver o que acontece com você, ou fica sem nada e fica o que acontece com você, deficiência ou excesso. Isso tudo dá um problema. E ele fez essa representatividade. E quando você lê a questão do reino mineral, é senão estrutural. Essa pessoa, ela tem uma questão, uma queixa principal na sua estrutura, a nível físico, mental, emocional e muito mais além disso, que é o próprio sintoma energético. Entende como é que o Sais de Schussler transpassa a questão se é ou não homeopatia? É igual todo trabalho científico. Uma pessoa ela tem uma teoria, essa teoria é pequena e às vezes irrestrita, por isso que ela coloca na comunidade científica. Vamos ver o que nós conseguimos avançar com esses conceitos que aqui trago. Aí um discute, um traduz, o outro usa, o outro faz, o outro completa, o outro não completa, o outro tira, o outro põe, o outro colabora, o outro não colabora e fica essa discussão. E aí vai acrescentando. Diante disso, olha de onde que dentro desses sais, onde a gente chegou no reino mineral. Como isso foi importante. Mais do que isso, como ele colaborou com a questão muito importante da teoria de Schouten, que estudou simplesmente a tabela periódica inteira. Gente, que maravilha! É um método que não é fácil, é complexo, tem que compreender um pouquinho da questão de química, tem sim, porque se você não gostar muito, vai ter que aprender. Ah, tem que aprender? Sim, é importante para você compreender a natureza dos elementos. Por exemplo, você fala, não, ponto de fusão, ponto de ebulição, eletronegatividade desses elementos, para você compreender, por exemplo, as dinâmicas que esse elemento tem. Isso fica mais fácil da gente compreender a matéria médica desses elementos, sim? Então, quando a gente fala de Schouten, que ele transpassa, olha para você ver que uma pequena teoria de Sais de Schussler foi chegar aonde? Claro que passou pelo crivo de Schouten, estudar Sais de Schussler, todos nós que temos formação em homeopatia estudamos Schussler, todos, né? Ele faz um livro que é uma maravilha, Homeopatia e Minerais, que ele fala dos grupos e as características do grupo, do carbono, do grupo ferro, do grupo silícia, e fala um pouco das séries e estágios em Homeopatia e Elementos, que é um livro só dessa grossurinha que tem aqui atrás. E ele fala muito sobre essas questões e as características das estruturas que essas pessoas têm. E como é formidável você achar um medicamento e falar, poxa vida, nunca pensei que essa pessoa fosse um áuro, nunca pensei que fosse um natro muriático, nunca pensei passando por essa linha de abordagem. Bom, mas a questão principal agora é como uma teoria espetacular como essa não pode ser homeopatia. Fica aí a questão para você. Agora se embaralhou, Cíntia. Ele fala que não é, mas e agora?
O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários. É ou não é homeopatia o sais de Schussler? Aí não me fale como resposta, é porque está dinamizado e tem a escala D e tem a potência 6. Não, não é argumento. Existem outros argumentos para falar comigo no sentido assim. Cíntia, eu acredito que o sais de Schussler é homeopatia porque... E cita um exemplo que você vivenciou e que te ajudou com os sais. Vou dar exemplo para vocês na minha prática, que eu uso sais de Schussler, mas isso é a minha prática. Por exemplo, para as mulheres grávidas. É espetacular. Por que é espetacular? Você vai na formação. Então, quando uma pessoa fala assim, Cíntia, eu quero engravidar. E eu estou preparando o meu corpo para isso. Tudo bem, você está planejando a sua gravidez. Excelente, maravilhoso. Vou planejar. Vamos começar desde já o sais de Schussler. Por quê? Porque você vai ter uma conduta terapêutica que vai fortalecer você, que vai ser uma pessoa que vai contribuir para a formação desse feto no nível sadio, na plenitude dele. Né? Você vai dar condições propícias para a formação todinha da embriogênese, desde o início lá. Porque quando a gente fala de engravidar, quando a pessoa descobre, já passou às vezes 2 meses. E aí já teve toda a formação quase, não toda completa, né? Mas toda a formação, por exemplo, do sistema nervoso central, que leva 12 semanas inicialmente. E aí ele depois vai desenvolvendo. Por que não usar os sais antes? Eu faço isso com todas as mulheres que falam comigo, se eu quero engravidar e eu quero a partir de agora. Ok, agora. Certo? Segundo ponto, pessoas que passaram por adoecimentos muito profundos e que a debilitaram completamente, muito debilitada. Você pode dar sais de Schussler? Perfeitamente. É uma excelente forma de reerguer aquela pessoa. Posso dar para os animaizinhos? Maravilhoso. Não tem problema. Posso dar sem medo de ser feliz. Sim. Posso dar para as pessoas idosas? Maravilhoso. Espetacular. Ajuda bastante a forma de resposta dela, elimina toxinas, ajuda o idoso a se recuperar, a ter mais energia. É maravilhoso. Agora, outra pergunta que tem muita discussão e as pessoas falam: vou juntar tudo no vidrinho e vou tomar. Não faz isso não. Não, é super diferente uma pessoa tomar tudo junto, ou dividir em 4, ou dividir em 3 vidrinhos, e juntar 3 de cada um, da mesma família. E é muito diferente tomar um de cada vez. Cíntia, mas eu não vou ficar tomando um ano inteiro sais de Schussler. Não tem necessidade. O que você pode fazer? Aumentar o número de doses dia e encurtar o período de tempo. Top! Você não vai precisar ficar 12 meses tomando sais de Schussler porque você quer tudo muito rápido e eu vou fazer isso para ver o que dá. Eu posso tratar algum adoecimento com os sais de Schussler? Pode. Você pode iniciar com aquele que representa mais uma situação que a pessoa esteja vivenciando, certo? Bom, eu deixo para você aí mais indagações, você vai ficar pensando, poxa vida, e agora o que é que eu vou fazer? Uma outra utilização que eu faço do sais de Schussler. Por exemplo, pessoas que fizeram quimio e radioterapia, dependendo de como essa pessoa ficou, você pode dar o medicamento, os sais, e pode fazer melhor. Não precisa ficar tomando todo dia tantas doses. Você dá devagar para a pessoa e ela vai se reabilitando e aquilo você vai melhorando as doses e ela vai melhorando as respostas. Então, gente, sais é um espetáculo e é precursor de vários métodos e teorias que as pessoas se basearam para poder fazer os seus próprios métodos e suas próprias condutas. Por exemplo, no método Sinais, eu uso os sais. Por que eu uso os sais? Não como uma premissa básica, mas como fortalecedor. Por exemplo, quando eu vou tratar de uma pessoa e ela está muito debilitada, e você vai falar assim, eu vou dar uma homeopatia aqui e vai fazer um trem com essa pessoa. Trem, traduzindo trem de Minas para... vai dar, às vezes, muita exoneração ou agravamento e a pessoa, às vezes, não suporta. Então, o que eu faço? Eu melhoro a questão alimentar, eu melhoro
Às vezes eu faço um pequeno detox. Quando a gente fala detox, gente, eu olho a questão até do elemento do metal pesado que essa pessoa tem e ajuda a melhorar esse sistema e entro também com os sais. Isso tudo junto agrega valor e a pessoa fica melhor, faz uma sinergia, ela responde muito melhor ao tratamento homeopático. Porque quando uma pessoa está muito doente, muito intoxicada e muito debilitada, qualquer esforço energético que ela possa vir a fazer, você pode fazer nela um agravamento ou uma exoneração, às vezes rápida, pela quantidade de toxinas que ela tem e às vezes o terreno dela não suporta. Então, nada melhor que reerguer uma pessoa com sais de Schussler. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, que já usei sais de Schussler em condições, por exemplo, em bebês, em crianças, é tudo muito mais reduzido e muito mais rápido. Usei até numa moça que eu dei para ela e apareceu pereba na cabeça dela toda. E ela ficou desorientada e, ai, Cíntia, isso vai passar e vai passar. Também na minha prática eu já vi que sais de Schussler, em alguns momentos, ela desperta a sua psora suprimida. E aí vai ser feliz, amigo. São experiências, são vivências, são condutas clínicas que vai colaborar aí com os seus métodos, com seus cursos, com suas condutas também terapêuticas, certo? Então, no método Sinais eu uso para fortalecer o sistema imunológico quando é um terreno muito adoecido e a resposta às vezes é muito mais imediata e mais rápida. Ela fortalece e depois eu coloco outro medicamento homeopático, tá certo? Bom, fiquem com Deus, muita alegria, muita paz, muita saúde no coração de vocês, de toda a sua família. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente fica por aqui. Nossa, falei rápido. Que ansiedade! Isso tudo é por causa do site de Schussler. Um beijo no coração de todo mundo. Muita saúde novamente, muita paz, muita luz. É o que eu espero para vocês. E que a homeopatia seja uma constante na vida de todos. Até o próximo. Beijo.